Oi, gente, tudo bem? Eu sou o CB, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo esse que vai ser uma parada um pouquinho diferente, mas nem tanto também. Vai ser um vídeo comigo desenhando. E que eu sei que vocês podem até gostar, porque tem gente que quando eu faço algum vídeo com algum speed paint de fundo enquanto eu falo, tem gente que nem liga pro que eu tô falando, porque eles estão olhando pro speed paint. Então o vídeo de hoje vai ser uma pegada um pouquinho mais parecida. Mas antes de tudo, eu preciso dar um contexto pra vocês, antes que eu pule diretamente pro tema do vídeo. Então, vamos lá, né? Depois de eu lembrar que eu sou desenhista digital há mais de 9 anos, eu me toquei que faz muito tempo que eu não desenho no computador usando o mouse. A minha primeira mesa digital foi uma CTL 480, que eu diria que é até uma das mesas mais antigas da Wacom, se não a mais antiga, que meu pai deu de presente pra minha irmã lá em meados de 2013 ou 2014, porque ele achou que ela iria querer entrar no ramo da arte, porque ela desenhava no tradicional quando era adolescente. Aí meu pai pensou que ela poderia, talvez, querer focar mais nisso. Só que não, porque ela não pegava a mesa pra ficar desenhando, diferente de mim. Que eu me interessei assim que eu vi aquilo, que eu achei muito da hora você rabiscar num tabletzinho, aparecer na tela. Então eu comecei a pegar a mesa digital dela pra desenhar. Nessa época, o meu pai ele colocava pra eu desenhar num programa que se chamava, quer dizer, que se chama CorelDRAW. Não era um programa pra você ficar desenhando, só que mesmo assim eu gostava de desenhar nele. Eu não conhecia outros programas na época. Até hoje eu tenho algumas artes que meu pai guardou da época que eu desenhava nele. E eu lembro até hoje que eu gostava muito desse programa, porque ele tinha umas texturas diferentes que na época eu achava muito maneiro, cara. Eu achava muito incrível. E sinceramente, pra uma criança de 9 anos, é bastante impressionante ver que ela conseguia fazer umas paradas assim no computador. E eu nunca esqueço como meu pai ficou encantado com esse desenho por causa desse gatinho que eu desenhei em cima de uma árvore e que era até o favorito dele na época, de todos os meus desenhos. Ele até ficava se orgulhando sobre esse desenho pros colegas de trabalho dele. E eu fico muito feliz que ele guardou esses desenhos, porque ninguém saberia que 10 anos depois eu estaria aqui no YouTube mostrando essas artes pra vocês e vendo o quanto eu evoluí e que eu nasci pra desenhar. Se eu não fosse desenhista, eu não sei o que eu estaria fazendo na minha vida agora. Mas voltando ao papo da mesa digital, infelizmente, na época eu não dei tanta atenção pra isso, porque chegando da escola eu ficava muito mais interessada em jogar ou assistir alguma coisa do que ficar desenhando. Então aquela mesinha ficou parada lá em casa. Isso até meu pai dá ela pra um colega de trabalho, achando que ele fosse usar mais que nós, mas que no final ele também abandonou aquela mesa e não tava usando ela pra porra nenhuma. Em 2016, eu descobri o que ocasionou o deslumbre da minha atual paixão pelos desenhos digitais e que fez com que tudo que eu sou existisse hoje. Os memes animations. Oh my God! Assim como foi comigo, eu tenho certeza que muitas pessoas só são desenhistas pra valer hoje em dia porque acompanharam a febre dos meme animations aqui no YouTube nessa época. Inclusive, eu um dia quero fazer um vídeo bem longo, bem detalhado e recheado só sobre isso, porque eu tenho tanta coisa pra falar pra vocês sobre meme animation que não caberia nesse vídeo. E nem no vídeo curto. Vão por mim, esse vai ser um dos vídeos mais longos da minha vida. Eu ficava tão vidrada vendo meme animation que eu queria muito conseguir fazer aquelas animações do personagem parado, mas só com a cabeça pulando no ritmo de uma música totalmente frenética e remixada. Nisso eu me toquei que eu poderia sim conseguir desenhar igual as meme animation se eu tivesse uma mesa digital pra ir desenhando no computador. Então eu conversei com meu pai pra saber onde é que ele deixou aquela mesa digital antiga e foi que eu lembrei que ele tinha dado ela pra um colega de trabalho dele. Depois disso eu fiquei meio triste, mas não ter uma mesa digital não me impediu de querer começar a desenhar no computador. Então, foi aí que eu comecei a desenhar no mouse. Infelizmente, eu perdi esses meus primeiros desenhos no computador, na época que eu tava apenas no mouse. Então, infelizmente, não vou ter como mostrar pra vocês a horrorosidade que era. Depois de um tempo sentindo muita dor no pulso e passando horas só na line art de um desenho, o meu pai, ele pegou aquela mesa digital de volta porque nem o colega dele tava usando. E mesmo não usando, por algum motivo, aquela mesa estava desgastada para um caralho, com os arranhões muito fortes. Parecia que o cara tava desenhando nela com uma faca de cozinha, porque não é possível, cara. Como é que você não usa o bagulho? Ele tá todo desgastado, não faz o mínimo de sentido. Mas tudo bem, foda-se isso. Era uma mesa digital, cara. Foda-se. Fiquei feliz do mesmo jeito. E foi aí
que tudo começou. Um dos meus primeiros desenhos na mesa digital foi a Rose Quartz bizarrona que eu tentei fazer e nunca cheguei a terminar, porque eu desisti do desenho quando eu tava no final do processo, que eu tava achando muito feio. Desde então, eu nunca parei de desenhar e hoje eu consigo fazer umas artes que a CB criancinha, viciada em meme animation, nunca sequer imaginou que hoje em dia estaria nesse nível. Mas CB, no que agrega você ter contextualizado tudo isso? Eu não entendo de verdade. Qual que é o problema? Cala a boca, nerd desgraçado! Eu te odeio, cara! Eu te odeio! Vem cá fazer o vídeo no meu lugar, então! Acontece que foram 9 anos em que eu desenho digital usando uma mesa digitalizadora, né? Vocês lembram disso, né? Desse fato. Então, parando pra pensar, foi 9 anos em que eu não usei a ferramenta mais comum e necessária de um computador, que é o mouse. Foi aí, então, que eu pensei em fazer um vídeo tentando desenhar no mouse depois de tanto tempo só usando uma mesa digitalizadora pra ver se eu seria capaz de fazer alguma coisa decente. E é sobre isso o vídeo de hoje. Eu tentando desenhar no mouse. Hell yeah! Mas antes de tudo, pra você que não tem muita habilidade em edição e fica muito perdido com os programas complicados que existem por aí, eu quero apresentar pra vocês o patrocinador desse vídeo, o Wonderchef Filmora, que é um programa já bastante conhecido e também muito bem avaliado pela forma que ele facilita a edição de um vídeo mesmo pra quem não tem muita experiência com edição. Isso porque o Filmora conta com ferramentas que descomplicam seu trabalho, já que além de ter muitos efeitos de vídeo e transições, ele também possui 24 ferramentas de IA que podem te ajudar completamente na sua edição. Alguns muito interessantes e que eu tenho certeza que pode poupar muito tempo de algumas pessoas é a opção Fala para Texto, no qual ele rapidamente converte a fala de um vídeo em textos e assim você consegue legendar seu vídeo bem rapidinho e sem nenhuma dificuldade. O Filmora conta com mais de 3.000 efeitos visuais que você pode usar nos seus vídeos, deixando eles mais dinâmicos, divertidos e bem mais estéticos. Mais de 3.000 efeitos não é pouca coisa, então vocês vão ter muitas opções para os seus vídeos, tá? Além dos efeitos de vídeo, o Filmora tem mais de 10.000 efeitos de áudio, então para quem sempre tem que ficar indo atrás de baixar vídeos de sound effects ou músicas, passando horas e horas nisso e gastando bastante tempo, vai saber que vai ser uma mão na roda usar um programa que já dispõe tantos materiais de áudio para você usar à vontade nos seus vídeos. Além de que se não tiver um efeito sonoro que você queira, você pode simplesmente gerar uma através da IA do programa que pode criar ela para você. Para quem é do mundo dos memes, o Filmora também tem várias figurinhas que você pode colocar nos seus vídeos para deixar eles mais funnies. Então, além de ser um programa bastante completo, ele também é muito acessível para iniciantes na edição. O Filmora possui uma biblioteca enorme de materiais, tem várias ferramentas muito eficientes e tem tudo o que você precisa para adicionar um toque profissional nas suas criações, independente do seu nível na edição. Isso tudo enquanto ele é rápido de aprender e com ótima interface para você rapidinho pegar o jeito no programa. Para quem tá precisando de um editor que pode facilitar seu trabalho, eu vou estar deixando um link do Filmora na descrição e também no comentário fixado desse vídeo. E muito obrigado, Wonderchef Filmora, pela parceria. Mas beleza, voltando aqui pro assunto do vídeo, eu só quero deixar claro quanto foi terrível pra mim ter que passar horas desenhando com esse mouse, porque não só meu pulso ficou todo ferrado, como eu também não tenho costume de usar mouse. E eu não estou me referindo só pra desenhar, tá? Eu realmente não uso o mouse direito. Eu uso a minha mesa digital pra tudo que eu faço no PC. Então só nessa falta de costume com o mouse para tarefas simples, foi mais difícil ainda para mim me acostumar a desenhar com ele, porque eu já não uso mouse. O programa que eu usei para desenhar foi meu queridinho Paint Tools High, que eu amo com todas as minhas forças. E eu até tentei fazer pelo Clip Studio, que é o segundo programa que eu mais uso, mas diferente do Paint Tools High, o Clip Studio simplesmente não funciona estabilização no mouse. Então eu tive que ir pro Goat, né, papai? Para quem não entende muito como é que funciona a estabilização, é basicamente uma opção muito necessária na hora de você desenhar com o mouse. Isso porque o estabilizador ajuda para que as linhas que você faça não fiquem tão tremidas e assim você consegue fazer uns rabiscos mais limpos e suaves, o que é muito necessário quando você não tem uma mesa digital, porque as linhas podem simplesmente sair assim. Já que no Clip Studio a estabilização simplesmente não existe no mouse, no Paint Tools deu tudo certinho, então eu fiquei desenhando por ele. Começando o processo da arte, eu só tenho a dizer que foi difícil para um caralho conseguir desenhar nesta bosta, porque eu fiquei o tempo inteiro achando o desenho ruim e por um momento até pensei se tava realmente sendo uma boa ideia gravar esse vídeo, porque meu pulso tava doendo pra caramba. No começo eu tava muito sem fé de que esse desenho iria dar certo, porque eu não tava conseguindo desenhar meus olhos.
Vocês podem ver que tá tudo tremido, horrível. Ainda tentei deixar mais parecido comigo, corrigindo algumas coisas, e de pouco em pouco até que tava conseguindo melhorar. Coloquei essa camada ridícula por baixo e por cima eu criei mais uma outra pra desenhar um esboço mais bonitinho, diferente desse primeiro. Rosto tá ok, agora eu tive que me dedicar no cabelo e principalmente no meu Gumball, que, falando sério pra vocês, foi uma porcaria desenhar ele no mouse. Mas mesmo assim, eu me esforcei muito pra deixar ele bonitinho, porque o charme da minha aparência tá nele. Então se o Gumball não está bonito, eu também não estou. A ideia que eu peguei pra esse desenho é uma bem simplesinha. Eu não quis pegar uma ideia muito complicada, porque senão eu ia morrer. Basicamente é pra ser eu segurando o Molango, enquanto aponto um garfo na direção dele. E pra quem nunca viu o Molango, ele é um personagem que vai ser bastante importante na história da SCB e que vai começar a aparecer mais no canal mais pra frente. Então aguardem. No dia que eu fiz esse desenho, eu comecei a achar a ideia dele uma bosta e muito chato pra fazer. Então eu pensei em começar uma outra do zero, por imaginar que assim eu gostaria mais da arte. Mas não, eu achei pior ainda, então eu acabei voltando pra outra. Aproveitando que a line art estava toda tremida por causa da falta de pressão do mouse, eu aproveitei pra deixar a line com esse aspecto rabiscado, como se fosse pra ser proposital e não porque eu tô desenhando no mouse. Agora, se no Clip Studio os problemas eram fazer o esboço e a line art, no Paint Tool Sai o problema começou a ser a pintura. Isso porque o meu estilo de pintura que eu sempre faço é tudo na mesma camada, porque eu sempre faço render. E hoje em dia eu odeio desenhar com várias camadas, eu detesto, acho chato. Acontece que pra eu conseguir fazer a minha pintura de sempre, eu precisaria ter uma mesa digital, porque no mouse o Paint Tool Sai não reconhece pressão. Então quando eu tento mesclar uma cor na outra, só não funciona. Sendo assim, então, eu passei meu desenho pro Clip Studio pra fazer minha pintura e tive que ficar pintando as coisas com camadas separadas. O lado bom nessa situação é que pelo menos minhas vistas não iriam morrer, porque o Paint Tool Sai é um programa todo branco. O bagulho tem mais de 17 fucking anos e até hoje nunca foi feito uma versão escura do Paint Tool Sai. Ao contrário de tudo, a pintura foi o processo mais de boa e rápido, então não tive muita dificuldade se comparar como foi o processo da line art ou do esboço. Não passei tanta dor de cabeça, não fiquei achando que estava ruim, foi simplesmente mágico. Coloquei as minhas cores básicas, sombra aqui, sombra ali. Eu continuei a estética de rabiscado na pintura para combinar mais com o estilo da line art, e sinceramente eu curti fazer uma pintura assim, mais rabiscada. Tentei alternar as cores das sombras do desenho para dar um aspecto mais bacana. E no final, a minha arte digital desenhada 100% no mouse ficou assim. Sendo bem sincera, no começo eu pensei que não conseguiria fazer alguma arte com mouse e que se conseguisse não ficaria muito bom, mas na real até que ficou legalzinho. Não sei, eu gostei do resultado. Eu detesto fazer pintura separada em camadas, mas do jeito que eu fiz nesse desenho, eu curti. A única coisa que me incomodou nesse desenho foi o molango, porque eu senti um tempo depois que eu não tava muito com a essência dele, como se eu tivesse errado em alguma coisa. Depois eu comecei a achar o desenho inteiro meio esquisito e eu vi que precisaria corrigir algumas coisas pra ficar no meu agrado. Foi aí então que eu pensei em fazer uma comparação desse desenho no mouse e na mesa digitalizadora do jeitinho que eu sempre faço. Então eu peguei esse meu desenho e eu comecei o meu render no Paint Tool Sai de volta. Eu corrigi algumas coisas nesse desenho que eu vi que poderia ter feito melhor, como acertar o tamanho da minha segunda pupila, que tava menor que a outra. Mudei um pouco como o meu cabelo tava em cima, porque eu percebi que no canto esquerdo tava meio esquisito. Mudei a expressão do molango e deixei ele com a cara mais de fofinho. E foi que eu percebi que era isso que tava me incomodando nele. Eu não tinha feito uma expressão fofinha nele. E o molango, ele é pra ser fofo, é pra ter uma carinha de inocente. Então assim que eu mudei a expressão dele, foi que eu fiquei mais de boa. Por incrível que pareça, o elemento mais complicado desse desenho foi o que eu menos fiz alteração com o render. Não corrigi o formato do Gumball, ele ficou definitivamente quase a mesma coisa. O máximo que eu fiz nele foi só tirar umas sombras que eu achei que não tava legal e foi só isso mesmo. Deixei a sombra da minha blusa menos exagerada, mas também não mudei tanta coisa assim nele. Coloquei umas sementinhas mais bonitinhas no molango. E por último, mas não menos importante, corrigi o dedão da minha mão, que depois eu percebi que ela não estava fazendo o mínimo de sentido. Fiz isso só em um minutinho, foi rapidinho. E agora a gente pode comparar como ficou o mesmo desenho no mouse e depois na mesa digitalizadora.
Eu vou deixar um tempinho aí na tela pra vocês notarem a diferença de um pro outro. E também eu quero saber qual que vocês gostaram mais. Que tal, rapaziada? O que vocês acham? Que eu tenho mais futuro no mouse, na mesa digital? Ou em nada, rapaziada? Responde aí pra mim nos comentários. O esclarecimento que eu posso dar sobre como foi minha experiência desenhando com o mouse é de que eu não gostei. Eu enrolei muitos dias pra terminar esse desenho, pra fazer esse vídeo, inclusive, porque eu tava de saco cheio. Mas no final até consegui entregar algo bacana, e é isso que importa, né? Mesmo depois de ficar quase um mês sem postar porque eu tava com preguiça de continuar esse vídeo, tá tudo bem. O importante é que tá postado, vocês estão assistindo, vocês estão curtindo. Não, ou vocês estão curtindo. Chegamos ao final do vídeo. Eu sei que vocês até gostariam de passar mais tempo aqui comigo, né? Mas tenho que organizar minhas coisas, organizar minhas animações. E eu nem queria dar esse spoiler, mas o canal vai acabar tendo algumas mudanças mais depois. Então eu deixo aqui na tela o registro de como tava o meu canal antes dessas mudanças. Chegamos então ao final do vídeo. Eu espero que tenha sido do agrado de vocês, meus queridos inscritos. Porque senão eu me explodo na frente de todos vocês. Eu ultimamente tô conhecendo uns canais muito bons de desenhistas que tem um conteúdo muito gostosinho de ver e que eu tô curtindo bastante o formato desses canais. O YouTube ultimamente tá até me recomendando alguns canais que começaram a postar vídeo recentemente. Não tem muito tempo que eles estão postando e tá sendo bem legal acompanhar o crescimento deles. Eu vou deixar alguns aí na tela pra vocês darem uma olhada nos vídeos e também verem enquanto esses canais têm um potencial maneiro. Fora que essas pessoas postam uns vídeos muito bons, é gostoso de ver, e é legal como desenhista ver outras pessoas desenhando, ou falando de arte em si. Obrigado a todo mundo que esperou postar vídeo. Eu sei que eu demoro bastante, mais do que eu deveria, mas eu juro pra vocês que eu tô tentando melhorar nisso. É isso, rapaziada. Tchau.